Queridos, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Também sou Seiva, também trabalho no Seiva, né? Já trabalho há alguns anos, né? Eu lembro que eu cheguei aqui ainda no tempo do pastor Haroldo. Meu filho, era novinho. Ainda agora é o pastor que deu o testemunho aqui. Ele falou que tem 3 filhos e ele saiu há pouco da adolescência. Então eu tenho 2. Quer dizer que eu vou sair da adolescência, né? Tem 2 filhos e quero até dar meu testemunho, porque tem 2 filhos, 2 estudaram aqui. Tem um com 27 anos. Olha bem, 27 é a idade dele, não é minha, tá? A idade dele. 27 anos, estudou aqui e quando saiu, por livre vontade, desejo dele, e eu creio muito despertado pelo Seiva, eu nunca falei isso para ele. Ele saiu primeiro, terminou o ano, ele falou: pai, eu quero fazer seminário. E foi fazer seminário. Foi lá para o seminário do Diante do Trono. Ficou lá durante 2 anos. Voltou, hoje casado, é um profissional de TI, bem sucedido. E depois a minha filha veio mais cedo, veio ainda no Época Feliz, acho, alguma coisa assim. E a Sara terminou, e antes de terminar, virou para mim e falou assim: pai, eu quero fazer seminário. E ele já vem com tudo pronto, né? Da mesma forma, ele veio lá com o seminário dele já tudo pronto. Ela veio: eu quero ir para a Palavra da Vida, lá em Atibaia. E ela ficou 1 ano na Palavra da Vida. Hoje, sem pressão nenhuma, está fazendo psicologia, tá fazendo psicologia sem nenhuma pressão. E eu agradeço muito ao Seiva, porque fiz a escolha certa aonde educar meus filhos, né? Aonde colocá-los, aonde eles aprender. Eu naquele momento fiz a escolha. Quando conheci o Seiva, disse: é um local desse que eu quero para criar meus filhos. Passaram por aqui e hoje eu agradeço muito mesmo, né? Louvo a Deus aí pelos idealizadores, pastor Haroldo, pela pastora Dulce, né? Como diretora geral, né? É sempre mantendo a firmeza do Seiva, sempre mantendo o seu objetivo, a sua meta, né? Então eu agradeço muito a Deus por eles, né? E louvo a Deus aí pela equipe. Estou vendo vários aqui, pela equipe do Seiva, pelos pais. E tenho certeza, eu sempre digo isso para eles, né? O Seiva, para todos nós que trabalhamos no Seiva, é uma extensão do nosso ministério. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, né? Sou pastor ali na Maria Paula, já aí há alguns 30 anos por aí, né? Não quer dizer que eu nasci pastor não, irmãos, tá? Mas eu tenho pastorado aí já há uns 30 anos. E quando vim para cá, eu entendo como Seiva, como uma extensão do meu ministério. Eu, às vezes, já pensei em sair várias vezes, mas vou dizer uma coisa para vocês: toda vez que eu penso em sair, porque devido às muitas ocupações, até mesmo como pastor e outros chamados, sinceramente, Deus não deixa, né? E eu louvo a Deus por essa escola, louvo a Deus por o ministério da Nova Vida do Alcântara, louvo a Deus pelos pastores daqui e por todos que estão aqui. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. E eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. 1 Samuel 1 e 11. Vamos falar hoje sobre preparando líderes para o nosso tempo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Pastor André, eu te vendo aqui, eu fui criado na minha igreja. E eu vejo a dificuldade hoje, às vezes eu vou te chamar, eu te chamo de André. E eu aí entendo alguns irmãos lá da minha igreja, que eles vão me chamam de Edinho. Me chamam de Edinho, não é o respeito, mas a gente vê o outro, né, crescer, coisa e tal. Toda vez que eu vou me dirigir a ele: André, né, e está aí pastoreando, dando continuidade a essa família sacerdotal abençoada
aqui no município de São Gonçalo, né? Que Deus continue abençoando o pastor André, continue abençoando a toda essa família, né? Deus, ele lá atrás, ele preparou uma família especial para São Gonçalo, né? Eu acho que nós, como moradores daqui, devemos muito agradecer a Deus por Deus ter lá atrás, né? Ter enviado, ter colocado neste lugar, ter estabelecido vocês aqui, e vocês são vaso de honra nas mãos de Deus, e muitas vidas têm sido abençoadas. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, leiam comigo, por todos os dias da sua vida. Eu queria que você repetisse bem alto comigo: ao Senhor os darei por todos os dias da sua vida. Somente até aqui. Podeis assentar, que o Espírito de Deus coopere conosco nesta hora. Amados, quando nós falamos em preparar líderes para o mundo atual, o mundo que nós vivemos, é claro que quero ser bem amplo, não apenas ficar na esfera de líderes dentro da igreja. É claro que a igreja precisa de líderes, precisa de pastores, precisa de missionários, precisa de homens que Deus vai levantando, e nós, muitas das vezes, como família, como igreja, vamos preparando. Mas eu falo de líderes em todas as áreas. Nossos filhos serão líderes. Você pode dizer isso comigo? Meus filhos serão líderes. Líderes de família. Queremos que nossos filhos construam as suas famílias. Líderes profissionais nas mais diversas áreas. Querido, preste atenção. Deus precisa de médicos segundo o seu coração. Deus precisa de advogados segundo o seu coração. Deus necessita de empresários segundo o seu coração. Ontem mesmo encontrei com um empresário. Eu tenho um trabalho que eu tenho desenvolvido, e tem algumas pessoas que me ajudam nessa atividade. E tem um empresário que ele sempre me ajuda, e ontem, por acaso, eu encontrei ele em um restaurante. E tivemos uma atividade na manhã de ontem, que ele não compareceu, e toda vez que ele vai, me ajuda, e eu falo dele lá. E ontem ele não foi, e ele disse: olha, pastor, desculpe, eu não fui, eu tive um problema, não pude sair da minha empresa, mas olha só, na próxima eu estou lá. Eu disse: não, vai, se você não puder, você manda alguém, e eu vou citar o seu nome. Ele disse: não, pastor, vamos fazer o seguinte, Deus chamou o senhor para ser pastor, e me chamou para ser empresário. Eu quero cooperar sem o senhor citar o meu nome. O que Deus tem me dado já é o suficiente para mim ajudar na obra de Deus. Queridos, aquele homem foi chamado por Deus para ser empresário, segundo o seu coração. Nós precisamos de políticos segundo o coração de Deus. Nós vivemos um tempo que às vezes as pessoas falam assim: eu não quero saber de política, mas a política governa o mundo. E como que eu não quero saber? Não, nós temos que colocar pessoas lá segundo o coração de Deus. Mas como que se faz tudo isso? Através de uma preparação. Ana, que nós conhecemos a história dela, mãe de Samuel, ela que muito suplicou por um filho, ela tinha a convicção que Deus lhe daria um filho, e ela faz um voto para Deus. O voto que ela faz para Deus é o seguinte: olha, eu o darei todos os dias da minha vida. Ou seja, ela entregaria Samuel, aquele que seria seu filho, para Deus todos os dias da sua vida. Eu quero perguntar: quantos aqui entregam seus filhos para Deus todos os dias da sua vida? Amados, aqui não, lá na Assembleia de Deus, tá? Principalmente lá em Maria Paula. Eu tenho encontrado alguns irmãos
que não entregam seus filhos todos os dias para Deus. Eles só lembram de entregar seus filhos para Deus quando os filhos caem na dependência química. Eles só lembram de entregar seus filhos para Deus quando seus filhos ficam rebeldes, e eles não têm mais controle sobre eles, e os filhos começam a sair e sem dar a eles a notícia para onde vai. Eles só lembram de entregar os seus filhos para Deus quando de repente eles perdem por completo o controle. E aí, quando isto acontece, nós precisamos de milagres. Precisamos de milagres. E nem sempre os milagres vão acontecer. Para isso o nome já diz, são milagres. Milagres não acontecem sempre não, irmãos. O que acontece sempre é o cotidiano. Quantos leprosos tinham lá em Jerusalém e quantos foram curados? Quantos cegos tinham em Jericó e quantos foram curados? Quantos mortos tinham em Betânia e quantos foram ressuscitados? É claro que os leprosos que foram curados, os cegos que foram curados e outros mais foi por milagre. O morto Lázaro que foi ressuscitado foi por milagre. Então o milagre acontece, mas não é todo dia. E aí, querido, nós temos que criar os nossos filhos, tá? Fazer como Ana. Antes mesmo de começar a concepção, ela já havia feito um voto de dá-lo todo dia para Deus. Entregue o seu filho para Deus desde o ventre. Desde o ventre. Na infância, né? Na adolescência. Coloque ele para Deus. Consagre ele ao Senhor. Apresente ele ao Senhor. Ensine as coisas de Deus para ele, a palavra de Deus, coloque para ele. Ana fez isso. E o que ela vai fazer? Ela vai escolher um lugar para ele estudar. E ela escolhe o quê? A casa do sacerdote Eli. Ela escolhe um lugar. É interessante que nós começamos a fazer escolhas para nossos filhos. As primeiras escolhas da vida deles somos nós que fazemos, tá? Nós escolhemos onde eles vão estudar, nós escolhemos o tipo de festa que ele vai ter quando criança, não é assim? Somos nós que fazemos os enfeites, somos nós que fazemos as festas, nós escolhemos que tipo de música ele vai ouvir, somos nós que ligamos a TV para ele. Somos nós que apresentamos o celular a ele, o YouTube a ele. As primeiras coisas, os primeiros caminhos de nossos filhos não são escolhas deles, são escolhas nossas. E aí, irmãos, você sabe o seguinte: toda vez que se escolhe alguma coisa, tá? Você vai ter o resultado daquilo. Você escolheu algo, vai ter o resultado. Aí muitas das vezes eu entendo alguns pais que ficam desesperados na adolescência porque fizeram escolhas erradas na infância. Ensinaram a mentir, ensinaram a xingar, ensinaram a resolver conflitos a tapas, ensinaram a falar mal das pessoas. Irmãos, olha só um parênteses aqui. Teve uma pessoa, pastor André, que ela era minha paciente. E ela gostava muito de mim. Já estava comigo há algum tempo. E um dia ela falou: pastor, eu quero ir para a tua igreja. Eu disse para ela: ó, é melhor você não ir. Ela disse: não, mas eu quero ir para a tua igreja, eu vou para lá. E ela foi assistir alguns cultos. E ficou lá algum tempo. Depois de algum tempo ela voltou e falou assim: pastor, eu quero continuar só como sua paciente, tá? Porque lá na sua igreja, eu saio de lá, o senhor pega pesado, né? Então eu quero continuar, porque eu sou como psicólogo, é bom ouvidor, né? Eu aqui posso relatar tudo. Enfim, os nossos filhos vão caminhar pelo caminho que nós apresentamos a ele. E aí Ana, querido, ela escolhe a casa de Eli. Todo mundo sabe a história de Eli, todos sabem que ele não terminou bem, mas ele era o referencial da época, ele era o sacerdote da época, ele era aquele que tinha a unção da época. E aí Ana coloca Samuel para ser criado lá com ele, para aprender com ele. E aí Samuel começa os seus primeiros anos de vida aprendendo na casa do sacerdote.
Para vocês terem uma ideia, o aprendizado de Samuel foi algo tão sublime. Eu não vou aqui falar muito sobre Eli, porque a maioria conhece, não conhece? Conhecemos Eli? Quem conhece, levanta a mão comigo. A história, o fracasso dele como sacerdote, é o fracasso dele como pai, é o fracasso na moral dele, na vida dele, enfim. Mas foi ali que Ana escolheu. E aí ele tinha que ensinar Samuel os ofícios de um sacerdote. Ele tinha que passar isso para Samuel. E um dos ofícios de um sacerdote era ouvir a palavra de Deus. Mas parece que alguma coisa já vinha com Samuel, que Ana colocou no coração de Samuel, que ele deveria ser submisso a Eli. Irmãos, nós sabemos que Eli teve 2 filhos. E os 2 filhos de Eli foram um desastre na vida dele. Não foram submissos a ele. Quando eles começaram a fazer algumas coisas estranhas, Eli chama os seus 2 filhos, conversa com eles, mas não deram atenção para Eli. Eles continuaram. Aqueles 2 filhos de Eli eram mais velhos do que Samuel e eram um referencial para Samuel. Mas Samuel, desde pequeno, ele aprendeu o seguinte: eu devo obedecer a Eli, independente de seus filhos. Eu não quero seguir o exemplo de seus filhos, eu devo obedecê-lo. E aí, qual era o trabalho de Samuel dentro daquela casa? Varrer chão, limpar os utensílios, abrir a porta todos os dias. E todos os dias ele fazia isso com devoção. Todos, ainda pequeno. Quando chegou na adolescência, ele começa a fazer os primeiros sacrifícios com Eli. Mas teve um tempo que marcou a vida dele. Foi quando, certa noite, Samuel foi dormir. E quando ele vai dormir, ele escuta alguém lhe chamando, dizendo: Samuel, Samuel. O que ele vai fazer? Ele se dirige até o quarto de Eli. Para ele, aquela voz era a voz de Eli. E ele chega para o sacerdote e disse: o Senhor me chamou. A Bíblia ainda fala aqui que ele vai correndo. Ele vai correr. Olha a submissão dele. Ele não vai devagar não, ele vai correndo. Hoje a gente chama nossos filhos, né? Tem que chamar 500 vezes, né? Aí recebe aquela velha resposta. A mãe chama depois da 5ª vez. Não, chamar não. Depois do 5º grito, né? Ele diz o quê? Tô indo, né? Aí a mãe dá o 6º grito. Aí ele diz o quê? Mãe, já falei, tô indo. Mas tô indo para ele. Não é que tá caminhando, não. Tô indo que ainda vou tomar a decisão de ir, né? Ainda vou tomar a decisão. Mas Samuel, como submisso, e de repente aprendeu a ser submisso com a sua mãe, ele corre ao quarto. Ele chega ao quarto e ele fala com o sacerdote. Pergunta: o senhor me chamou? Ele disse: não, pode voltar para a tua cama, não te chamei. E Samuel volta para a tua cama. E ele começa tudo quietinho, ele começa a dormir. E novamente ele ouve aquela voz: Samuel, Samuel. E novamente ele sai correndo. Ele sai correndo e vai até o quarto do sacerdote. Acorda o sacerdote e diz para o sacerdote: o senhor me chamou? O sacerdote diz para ele: não te chamei não, volta para a tua cama. Ele volta para a cama. E quando ele está na cama novamente, ele ouve novamente aquela voz: Samuel, Samuel. Ele corre para o quarto do sacerdote, acorda ele e diz: o senhor me chamou? Ele diz: menino, volta para a tua cama. Mas olha só, por um pouquinho. Se chamar novamente, você diz o seguinte: o quê? Fala, Senhor. Olha só, eu quero pegar um ponto com vocês. Tinha mais gente naquela casa? Acredito que sim. Samuel e Eli não eram os únicos moradores da casa sacerdotal, tinha mais gente. Por que Samuel, ele vai achar que é Eli que está lhe chamando, quando Deus que estava lhe chamando?
Ele poderia achar que era um outro sacerdote. Ele poderia achar que era um filho de Eli. Ele poderia achar que era outra pessoa, até porque ele foi a primeira vez, não era. Depois poderia procurar outra pessoa, né? Mas ele vai de novo ao quarto de Eli. É interessante que Deus usa para falar conosco autoridade. Deus usa para falar conosco autoridade. Como que é a voz de Deus quando fala com você? Como que é a voz de Deus? Alguém consegue identificar a voz de Deus? Não conseguimos identificar a voz de Deus. É fina, ela é grossa, né? Ela é alta, ela é baixa. Aí depende da autoridade que Deus coloca sobre você. Samuel confunde a voz de Deus com a voz da autoridade que tinha sobre ele. Uma coisa, só se obedece a Deus depois que se obedece à autoridade que Deus coloca sobre nós. Isso aí está no campo espiritual. João diz que como poderemos amar a Deus, que nós não vemos, e não amarmos nossos irmãos que nós vemos? Como podemos obedecer a Deus que nós não vemos e não obedecer a autoridades que Deus coloca sobre nós? Como que podemos fazer isso? Às vezes nós falamos, não, eu obedeço a Deus. Mas de repente, quando Deus usa uma autoridade para lhe falar, você recua. Ou nós não ensinamos nossos filhos, olha, ali é uma autoridade. A Bíblia é tão forte na autoridade, que ela chega a dizer o seguinte: seja autoridade boa ou má, obedeça. Seja autoridade boa ou má. A questão não está na autoridade, a questão está na obediência. Então a questão está em ensinar o filho a obedecer. Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande disso. E olha, amados, o mundo trabalha para quebrar autoridades. Tudo que nós estamos vendo nos últimos dias acontecendo, tá? A destruição da família é em cima da autoridade. Pode estar certo que querem que você não seja mais autoridade sobre os seus filhos. Ensinam que você não deve ser autoridade, que você não deve dizer, que você não deve encaminhar, que você não deve orientar, que você deve deixar que seus filhos escolham os seus caminhos ainda pequenos. E tiram a sua autoridade. O que o mundo quer fazer é hoje. Há uma força tentando destituir a autoridade, porque sabe o seguinte, que a autoridade é honrada por Deus, e nossa maior autoridade é Deus. Nós estamos aqui hoje por quê? Por obediência a Deus, amém? Você está aqui por obediência a Deus? Levanta suas mãos aí, dê um amém. Né? Muitas das vezes você diz, eu não vou ao culto hoje, não, eu estou meio mal, estou meio para baixo, alguma coisa está acontecendo, você fala, meu Deus, eu não quero desagradar a Deus não, eu vou para louvá-lo, eu vou para adorá-lo, eu vou porque Ele quer que eu vá. E nós fazemos muitas coisas em nossas vidas, não é porque a gente quer. Nós aprendemos, quando a gente se converteu, que a gente não anda mais segundo o quê? A nossa vontade. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. É conflito constante. É luta constante. Porque dentro de mim tem duas vontades. Tem a minha vontade e tem a vontade de Deus. Dentro de mim tem dois querer. Tem o meu querer e tem o querer de Deus. E aí, querido, eu sempre tenho que dizer ao meu querer, eu tenho que matar o meu querer todo dia e dizer a mim mesmo, eu devo seguir, é o querer de Deus na minha vida, eu devo seguir, é a vontade de Deus na minha vida. E a vontade de Deus é a obediência, é o respeito à autoridade. E ali, Samuel, ele tem na sua mente a confusão. Eu estou ouvindo, é Eli. Mas Eli não era um bom sacerdote. Ele foi um péssimo sacerdote. Não queríamos Eli como sacerdote das nossas igrejas. Não queríamos. Mas Deus tinha colocado ele naquele lugar. Deus tinha colocado ele ali.
E Samuel fez aquela referência, mas Eli, em meio à sua ruindade como sacerdote, ele sabia o seguinte: tem um Deus todo-poderoso. E ele ensina a Samuel o que fazer. É interessante, né? Aquele homem estava ensinando ao menino o que ele fazer. Samuel não era nada, irmãos. Samuel não era nada. Samuel era uma criança. Ele diz para ele: ó, você vai para lá, e se chamar de novo, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, diga comigo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel vai deitar. E quando ele está deitado, de repente ele escuta a voz mais uma vez. E agora ele sabia, não é mais ele que está me chamando, não. Eu vou falar porque ele me ensinou. E a primeira fala de Samuel para Deus, Eli que ensina. A primeira fala. O primeiro gesto dele para Deus é o sacerdote Eli que vai ensinar. E ele tinha uma obediência total. Ele tinha um respeito total, e ele aprende com aquilo. Queridos, Deus começa a preparar Samuel, sabe aonde? Lá na infância. Lá na infância. Deus precisava de um líder em Israel. Israel iria passar por uma mudança de juízes, e iam entrar o quê? Reis. De juízes iriam entrar reis. Iria entrar o primeiro rei escolhido pelos homens e o segundo rei escolhido por Deus. E Samuel tinha que estar ali. Samuel tinha que estar naquela posição. Mas, para Samuel estar naquela posição firme e fazer as coisas segundo Deus, Deus precisava prepará-lo lá na sua infância. Não pense você que seu filho vai mudar quando crescer. Não, você tem que ensiná-lo de agora. Ensiná-lo de agora. Depois é milagre. Depois é milagres. E aí, quantos milagres tem em nosso meio? Quantos mortos foram ressuscitados em Betânia? Quantos leprosos foram curados em Jerusalém? Quantos cegos foram curados em Jericó? O milagre pode acontecer, mas não vai acontecer com todos. Muitos morreram cegos, muitos morreram leprosos, e muitos mortos permaneceram mortos. Pode ser que depois que seu filho cresça, Deus faça um milagre com ele, mas pode ser que não aconteça. E aí, querido, o que você tem é essa hora, é esse instante, é esse momento. É esse momento. Esse é o momento de nós ensinarmos. Nós estamos precisando. Deus precisa de uma geração de Samuel. Deus precisa, querido, de líderes para a nossa geração. Líderes, Deus precisa de intelectuais, de professores universitários. A ideia anticristã está nas nossas universidades. E quem vai conseguir mudar essa ideia aos novos profissionais que vão se formando são crianças que são criadas dentro da igreja. Vamos lembrar de Mesaque, Sadraque e Obed-Nego. Vamos lembrar deles. Lindo a história deles. Vão para a Babilônia. E na hora H, em que Nabucodonosor decreta adoração a ele, aqueles rapazes não dobram os seus joelhos, e são ameaçados de jogar na fornalha, e são jogados na fornalha. São jogados na fornalha. Mas olha só, quando eles chegam na Babilônia, a Babilônia era terra estranha. Até então eles viviam dentro da sua casa, com suas famílias, com seus amigos, nas suas escolas. Mas jovens são retirados de suas casas, são retirados de suas famílias, são retirados de suas escolas, e é levado para uma terra estranha, é levado para uma terra cheia de idolatria. Eles são levados para lá. Mas quando eles chegam nessa terra, eu acredito que eles eram jovens, que eram bons observadores, e eles veem
toda a questão espiritual da Babilônia. E a Bíblia diz que eles colocam no coração deles o seguinte, ó: não vamos pecar contra Deus. Pode dizer amém? Eu quero perguntar para você, aonde que esses jovens aprenderam a colocar no coração a não pecar contra Deus? Aonde que eles aprenderam? Aprenderam na Babilônia? Será que foi quando que eles viram lá a situação? Não. Esses jovens aprenderam com suas famílias, aprenderam nas escolas que eles estudaram em Judá. Foram lá que eles aprenderam, eles foram preparados. Eu não sei, mas eu tenho uma estatística triste lá na minha igreja, que eu estou lutando para que essa estatística mude. Talvez aqui na Nova Vida não. Que é o seguinte: a criança cresce na igreja, se torna adolescente, e quando chega na juventude, um percentual muito grande sai da igreja. Sai da igreja. Porque eles entram nas universidades, eles vão trabalhar, eles começam a lidar com coisas diferentes e não conseguem vencer aquilo, suportar aquilo, eles ficam presos lá. E eu tenho perdido muitas pessoas da igreja quando chegam na juventude, quando saem. Até então, eles estão debaixo da proteção paterna, da proteção materna, os pais levam para a igreja, mas quando chega um tempo, parece que eles vão lidar com a Babilônia, que eu chamaria com o mundo, eles não conseguem resistir. Não conseguem resistir. Queridos, nossos jovens, eles vão para a Babilônia quando saem do Seiva. Sim, eles lá vão lidar com professores ateus, eles lá vão lidar com professores anticristãos. O número de intelectuais que dizem que o cristianismo é insignificante não é pequeno. Não é pequeno. E eles vão lidar com tudo isso. E aí, como que eles lidam com isso? Como que vai ser a reação deles diante disso? O preparo feito cá em Judá, o preparo feito em Jerusalém, o preparo feito enquanto eles estão em casa. Pode estar certo, esses rapazes, esses jovens hebreus, eles foram preparados para ir para a Babilônia. De repente não sabiam os seus pais, não sabiam os seus professores que eles um dia eles seriam levados cativos na Babilônia, mas o prepararam. Você não sabe qual amanhã o caminho do seu filho, você não sabe qual a história do seu filho. Não dá para a gente parar e pedir: Senhor, me revele como será meu filho daqui a 10 anos, como será meu filho daqui a 15 anos. Não dá para parar. Eu sei o seguinte: meu filho poderá enfrentar diversas situações na vida enquanto ele está perto de mim, enquanto eu posso dizer: você não sai de casa hoje, enquanto eu posso dizer: você vai comigo, enquanto eu posso dizer: tu vai estudar naquela escola, enquanto eu posso dizer: não, tirei o celular de você, você vai ficar sem celular. Eu tenho tempo para prepará-lo, para que ele enfrente amanhã a Babilônia dele. Esses jovens foram preparados sem seus pais saberem, para serem, sabe o quê? Políticos. Eles foram feitos príncipes na Babilônia. O que era um príncipe na Babilônia? Príncipe era governante de cidades. Governante de cidades. Eles foram feitos para ser governante de cidades na Babilônia. Oh, que coisa maravilhosa, não? Eles se destacaram. A Bíblia diz que eles se destacaram entre os demais. E o temor a Deus era tão grande, tão grande. Eles não aprenderam a temer a Deus de uma hora para outra, não. Veio lá de berço. Esse temor era tão grande que quando Nabucodonosor, que representa naquele momento ali, é o cetismo, que representa naquele momento até o próprio Estado, aonde requeria deles adoração, e disse para eles: ou vocês adorem a estátua, ou vocês morrem. Eles dizem o que para Nabucodonosor? Ora, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós iremos morrer. Eles estavam prontos para morrer, mas não estavam prontos para negar a sua fé. Eles estavam prontos para morrer pela sua fé. Oh, meu Deus do céu! E quem preparou isso? Quem aprontou-los para isso?
Quem aprontou para isso? Eu quero que você pense nisso, né? Até quando você vai dizer seu filho vem e ele vem? Vai e ele vai. Até quando teremos essa autoridade? Né? Hoje a gente disputa, né? Eu saio da igreja, chamo a minha filha e falo, vamos embora com o pai? Ah, pai, dá para mim ir com aquele dito cujo ali? Nem vou falar o nome, né? Não gosto nem de falar o nome, sabe como? Nem falar o nome. Eu olho para o camarada, né? Meu Deus do céu. Vou fazer o quê? Mas olha só, vai na frente e chegue antes de mim. Tudo bem, pai, mas eu vou. Então negociamos. Haverá um tempo. Tem um tempo que a gente entra aqui e corre dentro do carro. Vai em cá e vem. Vai lá e vai. Tem um tempo que a gente reclama do barulho deles dentro de casa. Mas haverá tempo que eles não irão mais querer fazer barulho dentro das nossas casas. Haverá um tempo que a gente perde esse domínio. Queridos, prepara seus filhos para ser líderes aonde eles forem. Ser líderes da onde eles forem. Que eles enfrentem o perigo que for. Que eles enfrentem o mundo que aparecer diante deles. Que eles enfrentem as ideias, os conceitos que o mundo tem colocado por aí. Mas que se cumpra na palavra dele o que diz em Provérbio: você ensinou o teu filho num caminho que ele deveria andar. Ele cresceu e depois de crescido ele não se desviou dele. Ele não se desviou dele. Que ele seja um líder segundo o coração de Deus. Que ele seja um profissional segundo o coração de Deus. Que desastre a nossa nação. Que desastre. Né? Coisa horrível. Eu me lembro da minha adolescência, entre a década de 70, 80, e deve ter alguns que viveram a adolescência naquela época. Nós aprendimos nas aulas de moral e cívica que o Brasil poderia ser uma das maiores nações do mundo. Nós entramos nos anos 90 acreditando nisso. Entramos nos anos 90 acreditando nisso. Nós acreditávamos, nós críamos. Temos um país continente. Temos uma terra boa. Temos uma terra boa. Você joga um tomate podre no chão, daqui a pouco nasce um pé de tomate. Que terra boa é essa? Eu tenho uma casa que tem um pedacinho de terreno, e esse dia, sem eu plantar, começou a nascer uma melancia, e eu comi aquela melancia que eu não plantei, de tão boa que é a terra. Que terra maravilhosa, tem de tudo, tem petróleo, tem ouro, tem tudo. Mas hoje vivemos numa terra doentia. Vivemos numa terra doentia porque os profissionais, os homens, os empresários, os políticos e outros mais, não foram criados segundo o coração de Deus. Não foram criados segundo o coração de Deus. Então, quando estiveram diante da possibilidade do pecado, não resistiram, se entregaram. Se entregaram pela ganância. Queridos, nós hoje somos responsáveis pela próxima geração que vai vir aí na nossa nação. Nós somos os responsáveis, você é responsável quanto pai, você é responsável quanto mãe. E eu pergunto para você, quem você tem criado? Cria o seu menino, a sua menina no caminho do Senhor. Escolha onde ele vai andar, escolha onde ele vai viver, escolha com quem ele vai aprender. Com quem ele vai aprender. Eu tenho visto muitos jovens, e não são poucos, tentaram o suicídio. Tentaram o suicídio. E tenho lidado com alguns. Tenho recebido alguns em meu consultório. Alguns desses jovens são capazes, são inteligentes, têm um QI alto, tiram boas notas e de repente querem tirar a sua vida.
não conseguem lidar com a angústia, não conseguem lidar com a dor, e querem tirar a dor, querem tirar a angústia de sua vida, e tentam o suicídio. Uma mãe, esses dias, desesperada, ela me passou o final de semana todo me ligando: pastor, o que eu faço? A sua filha, aos 17 anos, não parava de tentar morrer. Ela tinha que ficar 24 horas com a sua filha, e ela não sabia mais o que fazer. Quantos pais estão desesperados por conta disso? Por conta disso. Sabe por quê? Muitos desses jovens, eles, ao serem educados, ele não foi preparado para lidar com a adversidade. Não foi preparado. No mundo tereis o quê? De novo, no mundo tereis? A aflição está aí, meu filho. Está diante da gente. Se você não lidou hoje com uma aflição, você vai lidar. Se você não conviveu com uma hoje, você pode conviver amanhã. Se você não enfrentou uma hoje, você pode enfrentar amanhã. Mas aqueles que são preparados para lidar com isso, e quem nós podemos dizer, nós crentes, que tem a inteligência espiritual, ele começa a lembrar de algumas passagens bíblicas, e a Bíblia diz o quê? O choro pode durar o quê? Mas a alegria vem quando? Oh, meu Deus do céu. Você pode chorar agora, mas você não vai pensar: eu vou dar cabo da minha vida. Sabe por quê? Porque amanhã o sol vai nascer e Deus vai brilhar novos caminhos para mim. A glória de Deus resplandecerá sobre a minha vida. Mas nossos jovens estão se matando. Estão se matando. Não é comum encontrar jovens que tentam cortar os seus pulsos. Por quê? Não há um preparo nosso. Temos que ensinar a Bíblia completa aos nossos jovens. Ensiná-los a orar. Ensiná-los nos momentos difíceis ir lá e agradecer a Deus. Quem aqui dá graças em todos os momentos? Dá graça na doença? Dá graça na dor? Dá graça no sofrimento? Sabe, eu fui criado por uma mãe que me ensinou a dar graças em tudo. E essa semana eu fui na casa dela. Está me dando um prejuízo enorme, minha mãe. Aos 83 anos. Por quê? Ela já tem uns 5 anos que ela luta contra câncer. O câncer tomou conta dos seus pulmões, e ela tem lutado. E ela, por esses dias, ela cismou de fazer o seguinte: espera aí, eu não posso ir lá, não posso fazer aquilo outro, mas eu posso fazer uma coisa, eu posso fazer bordado em pano de prato. E por que ela está me dando prejuízo? Que ela quer que eu compre todos os panos de prato dela. E eu chego lá, ela diz para mim: Adinho, já tenho 10. Cada um é 10 reais. Você compra e dá para as irmãs na igreja. Mas você compra. E ela disse para mim: olha, eu agradeço a Deus, porque eu estou conseguindo dar esses pontinhos aqui. Estou conseguindo bordá-los. E quando eu chego lá, ela está com seu aparelho ligado em algum louvor, em alguma mensagem, e ao mesmo tempo paradinha e bordando ali aqueles panos de prato e dando graças a Deus. A gente tem que aprender a dar graças a Deus, irmãos. Oh, meu Deus, às vezes eu olho: meu Deus, por que eu estou com essa doença? Essa doença não é para mim, Senhor. Quantos ímpios não têm essa doença? Quantos ímpios não estão desempregados? Quantas pessoas que praticam mal, Senhor, elas não passam por isso que eu passo. Elas não têm as suas famílias atacadas como eu tenho. E logo eu que eu te louvo, querido, enquanto você fica isso, você abre portas na sua vida para que coisas piores aconteçam na sua vida, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas no momento que você conseguir ver o que Deus está te dando, as oportunidades que Ele está te dando, e começar a dar glória a Ele, aleluia, pode ter certeza de uma coisa: a sua vida será diferente. Ensina seu filho isso. Ensina seu filho. É sério.
Agora é uma questão de palestra para a escola. O filho chega em casa com 7. A mãe range o dente. Parece até o ranger dos dentes lá que fala que vai ter no inferno, né? Range o dente. Você só estuda. Tem mãe que nem abre a boca para falar, né? Você só estuda. Você não faz mais nada na vida. Você não se preocupa com nada. Você tinha que vir com 10. Mas eu tirei 10 em matemática. Não me importa, tinha que ser 10 em tudo. Ensina seu filho a agradecer a Deus pelos 10 na matemática, que os outros 10 virão. Ensina, a gente tem que aprender a olhar as coisas boas da vida. Deus está nos abençoando, Deus está nos abençoando. Em meio a tanta luta que nós vivemos em nossa terra, em nosso município, em nossa cidade, a bênção de Deus está nesse lugar. Em meio a tanta luta na sua casa, querido, você está aqui hoje, diante do Deus Todo-Poderoso. Você está aqui o louvando, o adorando, bem dizendo. Então faça isso. Isso é ensinar a criança. É ensinar. Nós estamos te preparando. Lembre-se disso. Você é responsável pelos seus filhos, por essa geração. Tá? Existe toda uma artimanha querendo tirar essa responsabilidade de você, querendo colocar essa responsabilidade na escola. Tem a ideia aí de ideologia de gêneros e outras mais. Então, existe todo um trabalho querendo fazer. Mas pai, você é mãe. Os seus filhos foram dados por Deus. Lembre-se de Ana. Oh meu Deus, se tu me deres, eu todo dia darei ele para você. Eu todo dia o entregarei em suas mãos. Entregue seu filho hoje a Deus, aleluia. Entregue seu filho amanhã. Entregue seu filho cada hora, cada momento, em nome de Jesus. Amém? Amém? Posso orar, pastor? Vamos orar. Quero convidá-los a ficar de pé. Convidá-los a chegar na presença do Senhor. Quantos querem um líder abençoado na sua casa aqui? Fique com sua mão levantada assim, ó. Eu quero que meu filho seja líder em seu lar. Eu quero que minha filha seja líder por onde ela for. Eu quero que ele não se abata diante das lutas. O mundo vem furioso por aí. O mundo vem furioso. O inimigo vem furioso por aí para destruir nossos lares, destruir nossas famílias, tirar os nossos filhos, arrancar os nossos filhos da gente. E cabe o que? Prepará-los. Dizer para ele o seguinte: olha, aprenda aqui, aprenda. Aonde você for, Deus vai com você. Ele é teu escudo, ele é teu broquel, né? Pode cair um do teu lado, o outro de outro, mas você não será atingido. Ele é teu protetor, ele é teu guarda. Sim, lembre-se, meu filho, sempre disso. Aonde você estiver, Deus vai estar com você. Deus vai estar com você. Ensine a ele as boas coisas. Queremos prepará-los. Então prepara. Nós estaremos orando. Nessa oração eu queria que você falasse para Deus o nome do teu filho. Eu queria que você citasse para Deus. De repente você não orou por ele hoje. Eu queria que você citasse para Deus o nome da escola do teu filho. E se é o Seiva, você cita o nome do Seiva. Cita o professor, se você já conhece. Cita quem é o coordenador, se você já sabe quem é. Cita as diretoras. Cita a diretora geral. Senhor, usa, Senhor, essa gente, Senhor. Usa, eu vou entregá-los. Eu vou colocá-los diante de Ti. Meu Deus e meu Pai, nessa hora, Senhor, que estamos diante de Ti, ó Pai, diante da Tua palavra, Senhor, falando, Senhor, meu Pai amado, segundo aquilo que Tu colocaste em nosso coração, Pai. Aqui estão, ó Pai amado, está a Tua igreja que vem para abençoar, Senhor, o ano letivo do Seiva, Senhor. Meu Deus amado, Tu sabe da nossa responsabilidade, Senhor, meu Pai. Somos como, Senhor, a casa, Senhor, do sacerdote, ó Pai, que recebe os filhos, Senhor, que aqui são colocados, Senhor, para prepará-los como líderes, Senhor, para prepará-los, Senhor, meu Pai, para esta nação, Senhor. Por isso, ó Pai, quero pedir que Tu nos abençoe, Tu venha nos dar sabedoria, venha nos fortalecer, Pai. E Tu venha abençoar cada pai, cada mãe que aqui está, Senhor. Tu venha abençoar, meu Pai, cada
cada um deles, meu Deus, que tem a responsabilidade de preparar seus filhos, Senhor, não é para ficar em casa para sempre, mas prepará-los para a vida, Senhor. Então nessa hora, Pai, prepara, fortifica, Pai, dê sabedoria, Pai, que a geração que vem aí, meu Pai, que a geração que vem após a nossa geração, Senhor, seja uma geração de Samuel, seja uma geração de grandes líderes, seja uma geração espalhada pela nossa nação em todas as áreas, Senhor, que nós venhamos alcançar, meu Pai amado, a nossa nação com a nossa próxima geração, Senhor, que ela faça a diferença, é o que nós te pedimos, nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Quero aproveitar essa oportunidade e eu quero chamar cada professor, cada funcionário para que venha à frente. Vamos ter esse momento de oração. Você que é professor, você que é funcionário, eu peço para que vocês estejam aqui em cima no altar. Eu quero também chamar os pais. Você pai, você mãe que está aqui nesta noite. Vamos ter esse momento de oração. Os funcionários vão ficar aqui em cima, os pais vão ficar aqui embaixo. E esse é um momento de delegação de autoridade, onde há uma unidade entre pais e alunos, pais e professores. Nesse desafio conjunto, nessa construção conjunta, na edificação dos seus filhos. Saia do seu lugar. Os pais aqui embaixo, todos os pais, os funcionários aqui em cima comigo. Eu quero identificar onde é que está a Patrícia. Vem, Patrícia. Patrícia tem um testemunho. A mãe da Radassa tem um testemunho para compartilhar com todos. A paz do Senhor para os irmãos. Me sinto honrada de estar aqui nesta noite e poder testificar daquilo que o Senhor tem feito na vida da minha filha, na vida da Radassa. Radassa é um milagre do Senhor. E eu escolhi criá-la nos princípios do Senhor, no caminho do Senhor. E foi muito difícil para mim o início. Nós estudamos desde a época Feliz, estamos passando agora para o Seivão. E foi muito difícil a escolha, porque eu não moro tão próximo à escola. Foi muito difícil o começo. Mas eu louvo ao Senhor por ver o desenvolvimento da minha filha. Eu louvo ao Senhor por ver o crescimento da minha filha. Pela minha filha chegar na escola, da escola em casa e dizer: mãe, eu aprendi sobre mordomia. A Soneiva sempre fala da mordomia, mãe. E eu ver o crescimento como um indivíduo intelectual e principalmente no temor, no caminho do Senhor. Foi uma escolha difícil, mas eu louvo ao Senhor porque foi uma escolha acertada. Eu louvo a Deus pela instituição, eu louvo a Deus por essa oportunidade, que o Senhor venha crescer cada dia mais através do Seiva, que o nome do Senhor continue sendo glorificado através dessa escola. E eu louvo a Deus. Como eu falei, eu fiz uma pesquisa. Eu tenho um irmão meu que é pastor aqui em Alcântara, e as filhas deles estudaram no Seiva. Hoje a mais velha, a Rebeca, está estudando no Texas, Dallas. Então eu louvo ao Senhor que foi daqui, dessa escola que eles saíram. Então assim será a minha filha, porque nós declaramos, e aquilo que nós declaramos acontece, para a honra e glória do Senhor. Então eu declaro que a minha filha será criada e ensinada no Senhor. E enquanto eu estiver no município de São Gonçalo, em nome de Jesus, ela estará no Seiva, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Queria chamar o Clay, né?
Esse momento é o momento em que ele estará representando os pais. Queria que os pais virassem para cá, virassem para a direção da escola, para os professores, porque é o momento em que vocês se unem de forma espiritual e de forma prática no dia a dia, delegando a eles, compartilhando com eles essa autoridade. Amém? Amém. Eu, como pai, também fico muito feliz, porque a gente, nesse ato que a gente está ligando aqui hoje, porque a palavra de Deus diz isso, que a gente ligar na terra será ligado nos céus. Está começando de 2018 e eles têm a incumbência de levar a palavra de Deus e também o ensino para os nossos filhos. Então vamos estender as mãos e abençoar a vida deles também. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós cremos, Pai, que Tu és um Deus abençoador, Senhor, um Deus transformador, Senhor. E aqui estão esses profissionais, Pai, que têm a incumbência, a responsabilidade, Senhor, de ensinar os nossos filhos, Pai, nos caminhos que eles devem andar, mas também ensinar, Pai, tudo aquilo que eles precisam, Senhor. Mas nós cremos, Pai, que está sendo ensinado de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que nossos filhos, Pai, estejam cada vez mais aprendendo a Tua sabedoria, Senhor, a Tua mordomia, Senhor, os Teus princípios, Senhor. Mas te pedimos também, Pai, que Tu renove a força de cada profissional, de cada um deles, Pai, com muito amor e carinho, Senhor. Ensina os nossos filhos, Pai, neste tão momento importante de suas vidas, Pai, de formação de caráter, de aprendizado, Senhor. E está aqui, Pai, cada um desses profissionais, Senhor. Abençoa de maneira sobrenatural, Senhor, que eles não possam se desanimar, mas pelo contrário, Senhor, incentivados por Ti, Senhor, porque é um trabalho tão importante, Senhor. E nós aqui, Pai, representando cada um desses pais, Senhor, nós abençoando o ano letivo de 2018 no Seiva, Senhor, e também no Época Feliz, Pai, e que para a honra e para a Tua glória, Senhor, saiam daqui, Pai, grandes profissionais, grandes líderes, Senhor, para abençoar a Tua nação, Senhor. É isso que nós declaramos, Pai, sobre essa escola e sobre esses profissionais. E todo aquele que crê, diga amém. Aleluia. Como autoridade nessa igreja, Seiva como ministério, eu quero orar agora pelos pais. Eu quero orar agora também por esse trabalho, por esse ministério. Eu quero orar porque nós sabemos que existe uma luta, existe uma batalha a ser vencida. É algo que é ganho dia após dia, trincheira após trincheira, um dia após o outro, para que as barreiras que possam já existir venham a cair. E para que algo seja edificado na vida daquele que está sendo formado, as crianças, o ir, o vir, todo ano esses 2018, vamos orar em nome do Senhor Jesus. E eu peço a intercessão da igreja, eu peço que você se levante agora com a sua voz, com as tuas mãos, e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós, na autoridade do Teu santo nome, aqui esse ministério que o Senhor levantou nesta igreja, Senhor Deus, nós abençoamos dia após dia, cada momento da sala de aula, cada momento de ensino, cada entrada de aluno dessa igreja, nessa escola. Ó Pai, nós abençoamos, Senhor, a formação, a edificação, o crescimento intelectual. Ó Deus, que haja a intimidade com o Senhor, que no devido tempo eles possam conhecer, assim como Samuel, possam ter esse encontro contigo, eles possam aprender também a ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Nós abençoamos cada professor, abençoamos, Senhor, cada palavra que será ministrada dentro e fora de aula, cada oportunidade, porque a palavra quem dá é o Senhor, a palavra quem dá ministrada é o Senhor. Ó Deus, dá a eles capacidade, dá a eles, Senhor Jesus, ânimo, Senhor Deus, para dia após dia, ó Deus, vencer, ó Deus, e verdadeiramente podemos edificar no ano de 2018 uma geração que vai fazer toda a diferença. Isso nós declaramos e profetizamos, uma liderança edificada no temor do Senhor Jesus, no temor do Senhor Jesus. Nós declaramos isso em o nome do Senhor. Amém e amém. Bendita será
Será, Pai, que você pode virar para quem está do seu lado e dizer assim, ó: bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos, eles engrandecerão o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendita será tua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome, seu nome, seu nome. Aleluia. Oh! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está selado, está aberta aí, em nome do Senhor Jesus, o início às aulas amanhã. Todo mundo aqui. Vamos orar encerrando. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, por essa noite, por essa palavra poderosa que foi ministrada nesta noite. A Deus, que nós possamos nos comprometer com esse propósito, possamos nos comprometer a edificar filhos que vão mudar a nossa geração, que vão fazer a diferença onde estão. Ó Deus, que projetarão, Senhor, a tua vontade, o teu querer, aonde estiverem. Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome, abraçamos esta palavra e dizemos sim e amém para a tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, leva-nos debaixo da tua paz, debaixo da tua graça, livra-nos de todo mal e dê-nos uma semana abençoada. Isso nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.